Olá, sejam bem-vindos à nossa 11ª aula aqui do YouTube. Essa aula eu quero especificar um pouco mais sobre TJ, TGP, GT e bilirrubina. Então a ideia é a gente diferenciar lesão hepática e colestase. Por quê? Porque eu defendo muito, né, sobre a gente não enxergar exames de forma isolada e você também associar resultado de um exame frente ao impacto em outro, né? Então eles são muito correlatos e essa relação vai ficar bem escancarada quando a gente fala sobre função hepática de uma forma geral. Então a ideia é mostrar porque o marcador isolado quase nunca conta a história inteira, né? Então cada marcador aqui vai contar, né? Vai dar pistas sobre o que a gente pode argumentar, né? Que a gente pode até trazer mais contexto para aquele problema e aí, né, através disso a gente vai desenvolvendo nossa linha de raciocínio, nossa hipótese, né? Vai confirmando ou não, né? Ou descartando algumas coisas com base nesses marcadores aí, né? Mas eu já vou começar explicando para ficar um pouco a diferença entre cada um, né? O que cada um realmente significa ali para a prática clínica. Primeiramente, TJ e TGP, o padrão importa, né? Então, o valor isolado diz pouco, né? Então, a relação entre TJ e TGP muda a nossa interpretação. TJ predominante amplia algumas hipóteses. TGP predominante sugere outro padrão de lesão. Então, a razão orienta não fecha diagnóstico. O que isso quer dizer? Aqui eles são transminases, né? Então, cada uma delas vai revelar alguma coisa, um marcador, e a gente pode pegar o quê? Fazer a relação de ambos, né? Então, se um está mais alto ou está um pouco mais baixo, vai guiar o que a gente tem, o nosso entendimento sobre o estado daquele paciente, né? Então o TJ vai indicar muito mais a relação de dano celular de uma forma generalizada, né? Eu vou mostrar outros contextos aqui que ele pode entrar. E o TGP já está relacionado realmente à integridade celular das células hepáticas, né? Então ele é um pouco mais específico, mas sozinho também ele pode não indicar tanta coisa, né? É bom você ver a relação dos dois para conseguir delimitar realmente o que você está procurando ali naquele paciente, né? Mas quando a gente fala de TJ e TGP, a gente está justamente falando disso, né, de uma forma um pouco mais abrangente de danos, né? Danos a tecidos, danos celulares. Então é basicamente essa a função deles aqui, né? Você também pode ver eles, né, em forma de ASL, né, LT também, que são as formas ali das transminases, né, a forma que você coloca ali o nome científico deles, tá? Mas aqui é só eu vou deixar dessa forma para ficar um pouco mais fácil. Magnitude também importa, por quê? Não é só qual enzima subiu, é o quanto ela subiu, né? Então, elevações leves é menor magnitude, elevações intensas, maior a tensão. Magnitude muda a investigação. Então, você saber também identificar, né, o quão alto está aquilo, né, o quanto subiu por quanto tempo, né, o que desencadeou, ajuda muito a delimitar o risco desse paciente, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui de uma TGP extremamente elevada, que extrapola 10 vezes mais o valor de referência ali, a gente já está falando de um risco um pouco mais grave, com uma atenção mais urgente, né, com uma investigação que precisa já ser rapidamente priorizada, né, diferentemente se for uma elevação sucinta ali, né, porque nosso corpo ele tem oscilações do tempo inteiro, né, então a entender nessas magnitudes também te ajuda a guiar a prioridade, né, o risco clínico daquele paciente, né, e é claro que eu dei exemplo do TGP aqui, mas pode ser para qualquer tipo de exame, né. E é claro, né, que também existem várias variações, né, que pode fazer com que esse exame se eleve, mas aqui no caso, quando a gente fala especificamente sobre danos, né, teciduais e celulares, a tendência é que você tenha mais atenção, né, principalmente quando eles estão ali extrapolando, é igual o exemplo que eu dei, 10 vezes mais até que o valor de referência, né. Então é isso que é você enxergar magnitude frente a exames. TGO não é exclusiva do fígado, né? Então aqui já ajuda a gente também a abrir um pouco o nosso leque sobre para que ele serve, né? Ele está presente em outros tecidos, tais como fígado, músculo, coração e hemácias, né? Então o TGO isolado exige contexto. Por quê? Não dá para pegar o TGO de uma forma a indicar que é dano lesivo lá hepático, né? Por quê? Porque ele, se você tiver dano muscular, seja por volta de um treinamento mesmo, né? Não precisa ser um dano assim de lesão falo-mecânica, né? Você se machucou, não. É realmente parte natural do corpo a gente ter danos, né? Também o tempo inteiro. Então o TGO pode se levar assim, né? Após um treinamento intenso. Então isso ajuda a gente a entender a integrar mais essa ideia de contextual, né? Esse raciocínio clínico de pensar que outros fatores também podem mudar esses marcadores, né? Então, por exemplo, né, um TGO alto, né, e um TGP alto juntos, ele vai indicar uma coisa, porém, se houve treinamento antes, vai indicar outra, né? Pode ser que o TGO está alto frente realmente ao exercício físico, né? Então, é basicamente essa ideia que eu quero trazer e também em volta de coração e hemácias também, né? A integridade desses aí vão contar para o alimentar e o TGO, né? Que ele realmente é um marcador mais generalizado, né? Igual eu falei, ele é mais dano, né? Dano de uma forma geral, né? Que é excretada na circulação em forma de TGO, né? Mas é para isso que ele serve. Já a fosfatase alcalina precisa de contexto também, né?
O FA, ele não significa automaticamente fígado, né? Então ele pode ter origem hepática ou ter origem óssea, GGT e ajuda a diferenciar. Esse GGT aqui é outra coisa que eu vou incrementar aqui, mas pensa o seguinte, né? A gente tem ali as funções hepáticas como um todo, tá? Ele tem várias funções dentro do organismo e uma delas está ligada, né, à função ali associada à bilirrubina, né? A bile, enfim, no geral, né? Essas partes mais que está a ver com emulsificação de gordura, né? Enfim, essa região que tem a ver com tubulações, né? Eu vou mostrar também em forma de colestase. Então, o fosfatase ela ajuda a gente a indicar para esse lado, né? Sem pegar o contexto geral ali do fígado, né? A gente está falando de uma parte específica da função ali do fígado, né? Que tem a ver com essa parte aí de bile, né? De forma geral. Hepatobiliar, né? Seria esse o nome mais correto. Então, por mais que a gente veja a fosfatase alcalina ali com um parâmetro fora, ainda assim, né, assim como o TGO tem, né, para musculatura, também tem aqui para origem óssea, né? Então, vale muito enxergar ali também a integridade óssea como uma parte relevante da análise quando a gente vai levantar esse marcador, porque também pode confundir, né? E o GGT, por que ele serve? Para dar mais contexto, né? Então, o GGT ele também vai ajudar a delimitar um caminho mais, né, para essa parte mais aí hepato, né, realmente de dano hepático ali, de função hepática na verdade, junto com os fosfatases, né, e aí você consegue direcionar um pouco melhor ali essa relação aí mais específica, né, daquela região do fígado, né. Então é basicamente para isso que ele serve. E o que esse GGT realmente vai sinalizar para a gente? GGT alta não significa simplesmente álcool, né? Então muitas pessoas tendem a associar, né, que o GGT ele se eleva ali por relação ao consumo alcoólico, né, que também tem relação, né? Mas né, ela pode aumentar em diferentes alterações hepatobiliares e também pode sofrer influência de álcool em determinados medicamentos, né? Então não só álcool, mas também relações medicamentosas, né? Então é isso que eu falo sobre enxergar o paciente como um todo, não só no que ele apresenta ali, né, nos âmbitos bioquímicos, né, mas hábitos, por exemplo, até de tabagismo, né, que vai mudar algumas coisas, o próprio álcool de agora alcoolismo e também a ausência ou não, né, de medicamentos, né? Então quais medicamentos eles interagem com a função hepática, vale lembrar também que ele vai alterar marcadores. Então o GGT ele é muito bom para isso, né? Mas sempre com contexto. Por isso, isoladamente, ela possui pouca capacidade de dizer qual é a causa do problema, né? E aí é o que eu falo sobre você querer juntar com a fosfatase alcalina, né? Você descartar, por exemplo, a origem óssea, né? E aí você coloca os dois ali e você já começa a integrar não resposta, tá? Não, você não está dando uma resposta ali para a pergunta ainda, mas você está trazendo contexto a ela, né? Então, com contexto, fica mais fácil você guiar, né? Entender realmente o que se passa no problema com o paciente, né? E eventualmente você vai fazendo suas pesquisas aí, né? Para ver o qual que isso vai ter um impacto mais clínico direto na relação do objetivo dele, né? Por que ele apareceu ali para você, né? Por exemplo, num caso de esteatose hepática, alguma má digestão, né? Por parte ali da bile, enfim. Aí é onde você começa a limitar ali seus caminhos para ficar mais fácil ter uma conduta mais assertiva. Já a bilirrubina, onde o processo está falhando? Aqui é onde estamos olhando para outra parte do processo. A bilirrubina surge principalmente a partir da degradação do M, né? Então, nas hemácias ali, né, a bilirrubina tende a aumentar. Ela chega ao fígado inicialmente na forma de conjugado e passa a ter conjugação e depois precisa ser excretada através da bile. Então a gente tem que entender um pouco essa relação sobre bilirrubina direta e indireta, né? Então tem essa relação, né, que cada uma delas vai ter um desfecho ali diferente, né, no organismo e cada uma delas vão acabar indicando uma coisa diferente também. Então a ideia aqui, né, é só para mostrar realmente quantos marcadores, né, eles podem se conversar e quanta especificidade você precisa para entender o contexto geral como um todo, né? Não é para te tornar um mestre em bioquímica, não é para explicar exatamente o mecanismo por que acontece tal coisa, é só entender, né, que às vezes o mesmo problema ele pode se apresentar no organismo de formas diferentes, né? Então a bilirrubina é um bom exemplo, né, porque ela tende a ser que é excretada, mas né, quando a gente fala de degradação de M, pode mudar um pouco a nossa visão, né? Então é realmente só delimitar, né? Eu não quero mostrar profundamente o mecanismo, mas é só delimitar quando você quer investigar um paciente, né? Isso é a formação de raciocínio clínico que eu defendo, certo? E lesão não é função também, né? Enzimas elevadas mostram lesão, não necessariamente perda de função, né? Então é o que eu vou diferenciar aqui. TJ e TGP vem a ver com lesão celular. Albumina, TPR e NR, capacidade sintética, né? Então lesão hepática é diferente de função hepática. Por que eu quero mostrar isso? Porque quando você encontra marcadores de lesão, né, aí não significa necessariamente que aquele órgão está falhando, né, que ele não está funcionante ainda. Né? Pode ser que eventualmente esse marcador subir muito, se tornar um pouco mais persistente, né, aí vai haver lesão eventualmente? Sim, mas você também não pode ser reducionista ao ponto de dizer que deu pau ainda. Né? Então,
A mesma coisa acontece quando a gente vai entender a questão de função, né? Porque você ter uma proteína ali, né, na verdade uma enzima presente, não significa necessariamente que ela está funcionante, né? Às vezes você tem enzimas presentes, mas você não tem o cofator, né? Um exemplo claro de como você tem ali a capacidade funcional prejudicada, mas não necessariamente de uma forma estrutural. Realmente, às vezes, um componente que faltou e aí ele não está funcionando como deveria. Então, isso também ajuda muito você a delimitar bem o que de fato está acontecendo naquele paciente, né? Se o que ele apresenta às vezes de sintomas, né, que daí eu gosto muito de colação de sintomas também, tem relação aqui com isso, né? Porque se, né, for só lesão, se for temporária também, né, tem esse tempo de permanência que eu conto muito, aí pode ser que não seja tão grave ainda, né? E o tratamento tende a ser um pouco mais simples, né? Agora, se for realmente persistente, aí é outra coisa. Então, entender também nessa capacidade de síntese, a capacidade de ação realmente dessas enzimas e a capacidade ali, dele de funcionante, né, mesmo que ele esteja com células prejudicadas. Né? Então, isso aqui delimita bastante essa ideia. Bom, então basicamente se eu quisesse resumir essa aula, eu diria, um marcador isolado raramente responde uma pergunta clínica, né? Então, é isso que eu mais vou defender aqui no meu curso, né? Lembrando que essas aulas aqui do YouTube são trechos dos meus cursos, né? Especificamente do meu segundo, que é como a nutrição se encaixa no cuidado disciplinar, né? Então, eu tenho um módulo lá só para exames, onde eu mostro alguns exemplos a mais dessas próprias oscilações, né? Inclusive até a parte hepática já está presente lá, né? Então, você pode conferir se você se interessar nesse conteúdo e quiser se aprofundar um pouco mais, certo? Aguardo vocês aí no Clínica Real.